pessoal! Mais um vídeo aqui pra vocês e hoje nós vamos falar como foi o meu processo do Stamp For. Mas primeiro, o que é o Stamp For? Sim. O Stamp For é um visto que permite eu, esposa de um europeu, a viver aqui legalmente na Europa, em qualquer lugar onde meu maridinho for. Eu vou com ele e vivo legalmente. Na União Europeia. Na União Europeia. Mas cada país tem um nome diferenciado. Igual na Itália é Permesso di Soggiorno. Permesso de Soggiorno. E na Irlanda é Stamp For. Então, como eu apliquei esse processo? Bom, pessoal, primeira coisa, a denominação que é dada no formulário, tá? É aplicante, obviamente, para quem está aplicando, e europeu para o cidadão europeu, para quem é o cônjuge ou o companheiro, né, da pessoa que está fazendo a aplicação. Então vamos lá. São necessários alguns documentos, né? Na verdade não alguns, vários documentos que vão comprovar essa união estável, esse casamento, que vão comprovar os recursos que você europeu está trabalhando, né? Então, assim, nós vamos deixar uma relação de todos os documentos aqui que são exigidos, tá? Tem um formulário extenso que tem que ser preenchido, tem que ser anexado todos os documentos e tem que ser enviado para lá. Não é simples, porque quando vocês vêm para cá, o europeu já pode trabalhar, né? Então ele já pode trabalhar full time, e esse é um dos documentos que precisa do contrato de trabalho do europeu, precisa de 2 olerites atualizados do europeu. No formulário tem um anexo que o europeu precisa levar para o seu empregador para ele assinar, carimbar, né? Precisa ter conta de utilidade pública no nome dos dois. Então é muito importante quando vocês chegarem, colocar o contrato de aluguel no nome dos dois. Conta de energia, coloca no nome dos dois. Tudo que for possível. Tudo que for possível. Parece que nós Sincronia. Tudo que for possível, coloca no sempre nome dos no dois. nome dos dois. Desde quando nós chegamos aqui, tudo a gente foi colocando nos 2 nomes, né, amor? Sim. A gente pediu pro nosso landlord colocar o contrato no nome de nós dois. Todas as contas que a gente fazia, tentava colocar ou na minha ou na dele, né? Sempre nas duas. Quando não dava, invertia ou colocava no meu nome ou no nome dele para poder ter mais comprovação para a hora que eu fosse aplicar. Até carta do empregador também nós pedimos, né? Então, assim, basicamente, claro que existem outros tipos, né, de aplicação. Existe, por exemplo, a aplicação por recurso financeiro. Nós não vamos entrar nesse detalhe porque não foi o nosso caso. Nós estamos falando sobre como eu apliquei o processo. Sim, nós sabemos de pessoas que aplicaram. Uns conseguiram aí com 12 mil euros de comprovação, outros conseguiram com 15, outros falam que com 15 não conseguiu. Então isso eu não sei se depende muito de quem está analisando lá na hora, relativo. então não é Acho o que a nosso pessoa caso. varia do humor, vou liberar isso aqui. Eu não sei se tem um critério fixo, até porque a gente nunca pesquisou a respeito, né? Então, basicamente, quando você reúne a documentação, e repito, nós vamos deixar aqui toda a documentação, né, de acordo com o site oficial aqui do governo, quando você reúne a documentação, você manda para um órgão específico, que também está aqui, ó, no formulário que vocês vão ter que preencher. No final dele consta lá o endereço que é para ser enviado junto com todos os documentos. Por exemplo, é preciso cópia colorida dos 2 passaportes, do passaporte do cidadão europeu e do passaporte do aplicante. E já uma dica, compra o quê? Uma dica valiosa, gente. A gente pesquisou para tirar xerox aqui, de imprimir documento e não ficava menos que 30 euros, porque cada passaporte tem em torno de... eu não me recordo que são 30 folhas. 30 folhas. Então, e era 50 cents cada folha. Então não compensava mandar imprimir. O que nós fizemos? Nós compramos uma impressora na Argos por R$ 29,90 e o cartucho 13 euros. Mas então, inclusive já vinha o cartucho colorido e verdade, o cartucho... a gente não comprou o cartucho na hora, já vinha né? o cartucho colorido e cartucho preto. Então deu para imprimir todas as folhas, deu para fazer o xerox certinho. Então já fica a dica aí pra vocês. E aí a impressora vocês. ficou com a gente, né? Até hoje a gente usa. Então, pessoal, já essa é a primeira coisa. Comprou a impressora aí, já vai ser bom para você vai usar por bastante tempo. Boa. Então, quando você reúne a documentação, você vai enviar, né, para esse órgão específico. E esse órgão, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma análise, né, no primeiro momento da documentação que você mandou.
Normalmente falta algo. Não é que falta, você já manda, porque você não consegue ter toda a documentação quando você chega, né? Então, muito bom se você conseguir, mas geralmente o landlord não vai passar a energia para o seu nome, enfim, vai dar algum probleminha. Então, o que acontece? Normalmente eles mandam uma carta, né, falando que tá faltando algum documento e aí já consta o número da sua aplicação, né? E aí você tem que mandar para esse endereço novamente, sempre agora com o número da aplicação no envelope, né, para já fazer a identificação de que já existe lá a sua aplicação. No caso da Tainara, chegaram 2 cartas. Chegou a primeira, assim, juntas. Chegou a primeira carta dizendo que faltavam 2 documentos que ela precisava enviar, tá? E também junto já chegou a carta com o Stamp for provisório, que é a parte agora que a gente vai falar para vocês. Então, quando você aplica, eles fazem uma análise na documentação, pode ser que mandem uma carta para você, e aí já uma outra informação. Se você mudou de endereço entre a aplicação e aí o tempo aí que geralmente dá 2 meses, 1 mês, depende, cada caso é um caso, você precisa enviar, sempre atualizar eles, porque eles vão te mandar a documentação, como que você vai receber. E também eles vão te mandar depois o permanente, né, o de 5 anos, então o endereço precisa estar atualizado, né, sempre atualizando o seu endereço. Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui para a gente não se perder. Você vai mandar a documentação, tá? Se tiver algum problema, eles vão mandar uma carta para você pedindo, tá faltando X documento. E já vai ter o número da aplicação nessa carta. Então, a partir daí, sempre que você mandar uma carta para lá, você vai mandar o número da aplicação para eles identificarem e já colocar direto lá. No caso da Tainara, como nós dissemos, chegaram 2 cartas. Uma falando que faltava 2 documentos, que era documento do imóvel que a gente não tinha, e chegou já a carta concedendo para ela o Stamp for provisório, que é de 6 meses. Sim, 6 meses, visto que você já tem aí provisoriamente, a partir daí você já pode trabalhar full time, tá? Então, você pode trabalhar full time, você pode até abrir uma empresa, tá? Tá até escrito aqui no meu cartãozinho, depois eu mostro para vocês, que eu tenho opção, se eu quiser, abrir um negócio aqui, né? São os mesmos direitos e o mesmo direito que o Du, que é um cidadão e deveres europeu. também. São os mesmos direitos e deveres de um cidadão europeu, tá? Então vamos lá. Quando chega essa carta, vai chegar para vocês uma carta falando que foi concedido o Stamp for provisório. E quando chega essa carta para vocês, já vai chegar falando, você teve o Stamp for provisório aceito, ele começou a tal data da aplicação, vai terminar a tal data, que são os 6 meses. Você precisa ir até a imigração junto com o cidadão europeu, com os documentos, e aí ele vai elencar os documentos originais necessários. Obviamente, se você é casado, a certidão de casamento traduzida traduzida em inglês, apostilada, é obrigatória, obviamente. Estamos no Brasil 2 anos atrás. E aí antes da aplicação. A gente traduziu e apostilou lá no Brasil, já trouxe pronto. Né? Então, você vai até a imigração com a carta, quero tirar o Stamp for provisório. Não tem custo, tá? Muita gente confunde, acha que é os 300 euros, que é igual ao de NIB. Não tem custo para tirar o Stamp for. E aí, simplesmente, vai os dois lá na imigração, vai apresentar a documentação junto com a carta, vai ser tirado a foto lá do aplicante, tudo para o cartãozinho, né? E é assim que se materializa o Stamp for. Vamos pedir para você ir daí 2 semanas, não lembro quanto que foi o seu caso, né? Para buscar o cartão. E pronto, a partir daí você já tem o cartão. Quando chega a carta, a Tainara conseguiu o emprego e já mostrou a carta, né? Não precisou mostrar o cartãozinho. A gente falou, aqui tá, de acordo com o órgão do governo, tá aqui, ela tem... Tô elegível para trabalhar, eu posso Sim. trabalhar. E aí ela pegou a carta e falou, ok. Tá ótimo, Tá já é ótimo. suficiente. Eu nem precisei você... mostrar meu cartãozinho para ela. Ela já acreditou na minha palavra e na carta que eu tava mostrando para ela. Sim, aí depois a Tainara mandou o cartão, né, até para fins documentais. Isso. Mas não é necessário porque ali já está o seu direito, né, para poder trabalhar. Você só precisa instrumentalizar a partir de um cartão. Então é isso, pessoal. Feita essa primeira parte, você está com o seu cartão provisório, vai constar lá que você tem o Stamp for provisório, você já pode trabalhar
full time nesse período, não tem problema, você tem os mesmos direitos e deveres. Tem a questão da saúde pública que muda um pouco para quem é cidadão e para quem tem Stamp For. Nós fizemos um vídeo falando disso. Se você tiver curiosidade e achar que é algo que te interessa, dá uma olhada aí que você vai... Vamos deixar aqui para vocês, clica aqui se você tem dúvida. Que vai ser interessante. Sim. E eu acho que é legal vocês se atualizarem sobre isso também. Então, pessoal, feita essa primeira parte, você está com o seu Stamp For provisório, você está trabalhando, vida que segue. E o que acontece? Nesse momento, agora de 6 meses, eles vão fazer uma análise ainda mais profunda, tá? Da sua documentação. Porque no primeiro momento eles olham, tá aqui toda a documentação, ótimo, já te manda a carta para você tirar o provisório. Só que agora eles vão fazer o seguinte, a Tainara trabalha na empresa X. Então, vamos ligar na empresa X, e ligaram, até porque a patroa dela lá entrou em contato, falou para ela que eles entraram em contato. Então, a Tainara trabalha aí, assim, trabalha, tal. Endereço, eles mandam correspondência para ver se chega no seu endereço, para ver se está atualizado, enfim. Eles vão analisar de uma forma mais aprofundada. E vão também analisar se é uma verdade, né? Se você realmente é casado com aquela pessoa, porque se realmente você vive com aquela pessoa. Sim. Porque tem muita gente que aplica o Stamp For e às vezes não é um casamento real, é um casamento comprado. Então acontece muito, mas muita gente faz isso para poder ficar legal aqui. E aí quando eles percebem isso, normalmente isso acontece quando o prazo do casamento, a data de casamento, é muito recente da data da aplicação. E aí eles vão pedir, às vezes pode acontecer, não foi o nosso caso, a gente já tinha casado há 2 anos atrás. A gente está junto há 8 anos, então foi um problema, porque eles pesquisam a sua rede social também. Sim. Eles analisam fotos. Eu acho que eles pesquisam nessa situação, né? Quando é muito perto, né? A data do casamento, a data da aplicação, fala, pode ser que tenha algo errado aí, então vamos pesquisar. Pode ser que peça para vocês, vocês têm aí mais documentos que comprovam. Aí nós vamos deixar também para vocês aqui o formulário, né, para vocês fazerem a impressão dele e fazer tudo certinho. No formulário é muito explicadinho, não tem como errar. Não tem erro, né? Não tem como errar. Eles vão fazer as análises lá, beleza. Foi aprovado, então eles vão mandar para você agora uma carta, que é a carta do Stamp For definitivo. E aí sim você tem... Definitivo de 5 anos para viver aqui legalmente durante esse período. E aí eu vou renovando conforme eu vou vivendo aqui. Se for ficar aqui por mais tempo, eu vou renovando o meu visto de 5 anos. Então, pessoal, nós tentamos passar para vocês de uma forma simples, de uma forma objetiva, o que é o Stamp For, né? Vou passar para você que está aí, que vai vir para cá, que você tem direito, né, de viver aqui legalmente. Então, o que é o Stamp For, como você faz para aplicar ele, quais são as etapas, como que você instrumentaliza isso para pegar o seu Visa, né, o seu cartão, quais são os direitos que você tem, os deveres. Então, assim, não tem muito segredo, no próprio formulário que nós vamos deixar aqui, você vai conseguir fazer a impressão, lá consta todos os documentos que você precisa mandar anexado, para onde você precisa mandar. E óbvio, né, pessoal, que a gente não consegue aqui abordar todas as situações, todas as possibilidades, mas a gente deixa, né, em aberto aí para vocês, através dos comentários do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, a minha situação é assim, manda aí. Se nós não soubermos, a gente vai pesquisar, vai tentar encontrar a resposta e passar para vocês. Provavelmente pode ser que seja algo que a gente saiba, né? Então é que não dá para abordar tudo aqui. Então... E é isso, se você tem dúvida, deixa no comentário. E agora nós vamos ler algumas perguntas que foram feitas no Instagram, que nós deixamos lá numa caixinha para vocês perguntarem. E se você não segue nós no Instagram, segue lá, eu vou deixar aqui o @ e segue lá, gente, porque a gente posta muita coisa boa lá. Então agora nós vamos ler as perguntinhas e vamos responder conforme vamos lendo. Então, vamos lá. Primeira perguntinha. Quem tem cidadania europeia precisa tirar Stamp For? Se sim, quais as diferenças de quem tem e quem não tem? Bom, quem tem cidadania europeia não precisa tirar o Stamp For. O Stamp For é justamente um visto do cônjuge ou do companheiro de quem é cidadão europeu, tá? Então, no caso, eu tenho a cidadania italiana e a Tainara é minha cônjuge. Como eu não tenho descendência de ninguém europeu, então eu tenho o Stamp For, que é o visto de esposa de europeu. Sim.
Quanto tempo levaram para dar entrada no processo e quanto tempo depois conseguiram o visto? Bom, quando nós chegamos aqui, como nós falamos no vídeo, primeiro você tem que conseguir o emprego, né? O europeu tem que conseguir o emprego, nesse período tem que juntar toda a documentação e a partir daí poder aplicar, né? Você precisa ter 2 olerites, enfim. Então, eu acredito que foi aproximadamente 2 meses e meio. 2 meses e meio. Aproximadamente 2 meses e meio entre a chegada, conseguir o emprego, até porque a gente ficou umas 2 semanas assim, tranquilo, só conhecendo a cidade. Então foi mais ou menos 1 mês e meio, acredito eu. Nós já estávamos com todos os documentos prontos para dar entrada. E depois de 4 meses que saiu o provisório, né, amor? Sim, depois que aí de deu 4 4 meses. meses, eu já estava trabalhando e aí eu vivi normalmente. Então, lembrando, no caso a Tainara começou a trabalhar aproximadamente 5 meses depois da chegada dela aqui. Isso. E outra coisa, pessoal, até agora a Tainara não tem o definitivo, né? Porque no meio desse período aí, entre os 6 meses, teve a questão da pandemia, né? E aí, o que eles fizeram? Mandaram um e-mail para ela, e aí mandaram a carta, lembra a carta que nós falamos para vocês, que chega para você aplicar para ir na imigração? Mandaram para ela uma outra carta falando que não vai dar tempo de finalizar o seu processo, até porque o órgão estava fechado por causa do lockdown. E eles estavam dando prioridade para quem estava dando entrada no provisório. Então, para quem já tinha o provisório e estava esperando o definitivo, eles meio que deixaram. Foi meio que uma jogada inteligente, porque simplesmente eles falaram, vamos prolongar o visto provisório de quem aplicou o provisório, e a gente tem mais tempo para dar o definitivo para essa pessoa, e quem está precisando do provisório agora, a gente já concede. Então, no caso, eles mandaram uma carta para a Tainara que ela tem até dezembro de 2020 como provisório. Ou seja, eles têm até esse período para finalizar o processo dela e ela conseguiu o definitivo. Na chegada na imigração, foram juntos e informaram que você iria dar entrada no processo do Stamp 4? Sim, viemos juntos e na imigração o Du já falou que eu iria dar entrada no processo do Stamp 4 e aí ela carimbou no meu passaporte o GNIB, né? O visto de cônjuge. Ela já aplicou um visto de cônjuge de 3 meses no meu passaporte. Então, ela já me deu um visto como se fosse de turista, só que estava especificado que eu ia aplicar meu Stamp 4. Sim, e aí, pessoal, só lembrando, o que ela pediu? Certidão de casamento traduzida e apostilada e os nossos passaportes. Foi o suficiente para ela. E eu não comprei passagem de volta pro Brasil. A gente arriscou, né, amor? Muita gente compra a passagem de volta. Não faz muito sentido se você vai aplicar o Stamp 4. Você chega falando que está indo para viver na Irlanda e com uma passagem de volta, né? Então, assim, caso aconteça deles pedirem, você compra na hora uma passagem de volta e depois cancela em 24 horas. Você tem 24 horas para cancelar, mas não é o caso. Todas as pessoas que a gente conversa, nenhuma precisou comprar, né, a passagem. Explica como foi o passo a passo e quem pode tirar o Stamp 4. Isso nós já falamos no vídeo. Vocês precisaram ter uma empresa que autorizou o Stamp 4, tipo, já trabalha com Stamp 2, como que fez para tirar o 4? A empresa ajudou de alguma forma? Bom, se a pessoa estiver se referindo a uma possível assessoria para aplicar, pode ser que existam pessoas que assessorem em documentação. Não, nós fizemos por conta, né? Nós mesmos, já desde o Brasil, a gente já havia imprimido o formulário, até nós traduzimos ele, porque a gente não falava nada em inglês. Nós até preenchemos, né? A gente no Brasil algumas tudo que foi coisas que a gente preencher. sabia. Pra agilizar, né? Sim. E agora, se a pessoa não conseguiu entender ainda, manda pra gente aí de novo, especifica melhor a pergunta, porque deixa no comentário. Se a pergunta for referente a alguma assessoria, não precisa. Agora, se a pessoa estiver se referindo eu tenho visto de estudante, por exemplo, e no meio do caminho aí você consegue o seu Stamp 4, porque como estudante você só trabalha part-time, enfim, é outra situação. Se você consegue o seu Stamp 4, simplesmente você vai até a imigração e pede para mudar o status do seu visto, tá? Então, pode ser que tenha sido isso aí a dúvida. Outra coisa. Minha profissão está no Critical Skill.
Posso tirar o visto sem ter ligação com nenhuma empresa? Sim, o Stamp 4 é um visto próprio para cônjuge de cidadão europeu, não tem nada a ver com o visto de trabalho. Vínculo, não tem O visto de trabalho é outro visto, né? E aí a pessoa vai ter o vínculo com a empresa, né? Olá, temos algumas dúvidas em relação ao Stamp 4, por recursos próprios. Vocês aplicaram dessa maneira? Nós também já falamos no vídeo que não foi o nosso caso, nós não aplicamos por recurso próprio. Como a gente disse, isso é muito aleatório, tem gente que fala, até onde a gente pesquisou antes, não constava um valor específico, né, para você aplicar. Então, teve gente que falou pra gente que conseguiu com 12, outros com 15, outro que aplicou com 15 e não conseguiu, então não é algo que a gente consegue acrescentar aí de informação para vocês. Chegaram a pagar algum seguro antes de ir? Não, nós não pagamos nenhum seguro, não é obrigatório, no caso, quem vem como europeu para aplicar o Stamp 4. Se você vir como estudante, aí tem a questão do seguro que você tem que pagar. Mas lembrando, né, que se você quiser pagar um seguro, a gente nunca sabe o que pode acontecer, então você paga, né? Mas é obrigatório. Olá, pessoal. Mais uma dúvida surgiu aqui. Só o Eduardo que tem cidadania italiana? Só eu tenho a cidadania italiana. Vocês casaram para a Tainara conseguir a cidadania também? Nós casamos, porque a gente já queria casar, mas também não precisaria do casamento, até porque é aceito união estável aqui, né? Mas assim, como a gente veio para cá, então a gente já casou e já facilita, né? Nós já casamos no Brasil quando nós começamos a planejar a que iria vir fazer a minha cidadania italiana, nós já casamos. Antes do Du fazer a cidadania italiana dele, nós já casamos. Foi em 2017. Foi em 2017, já para ter no processo da cidadania dele que ele era casado comigo. E também meu passaporte, eu fiz meu passaporte, tudo com o nome de casado, para poder também já facilitar aqui, não ter problema de ter dois nomes. Eu tinha um passaporte, só que o meu passaporte era com nome de solteira. Então eu fiz um outro com nome de casada, já para trazer o nome de casada para cá. Pra não ter problema nenhum de o falarem... que puder facilitar, é bom. É bom pra não ter problema. Pra não falarem que tava o nome de solteira no meu passaporte, que era um nome diferente. Então eu já vim com o nome de casada no passaporte. E em todos os documentos que eu podia, eu já deixei o sobrenome do Du pra facilitar na hora de aplicar o Stamp 4. Ó, faz o que tem que fazer bonitinho. Porque tem gente que vai falar assim, não, mas eu vou, aí eu explico. Não, se você quiser, beleza, mas... Faz bonitinho, faz redondinho, faz tudo certinho que vai ser rápido, vai ser legalzinho, você não vai ter problema. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou com dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que aos poucos nós vamos respondendo vocês. Se a gente souber, claro. Se a gente não souber, nós vamos pesquisar para responder a pergunta certinha. E nós vamos deixar aqui embaixo também toda a documentação que foi utilizada, o formulário que a gente preencheu, o site do governo que foi utilizado, tudo em certinho, bonitinho aqui embaixo na descrição. Se você tem dúvida, lê aqui embaixo na descrição que nós vamos deixar tudo pontuado para você. É isso aí. É isso aí. A gente espera que vocês tenham gostado, né? Se puder, dar uma força para nós, se gostou do conteúdo, achar que é algo que pode agregar, que pode ser útil. E é muito importante se você se inscreve no canal, porque assim nós vamos ajudar outras pessoas e assim nós vamos ficar mais motivados em gravar mais conteúdo para vocês. Porque a gente tem muitas informações importantes para passar, tem muitas vantagens que um cidadão europeu tem, e a esposa, claro, ou o cônjuge tem também esses mesmos direitos de um cidadão europeu. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!